Então, a ideia do bar surgiu há 10 anos atrás, né, com uma reunião de uma galera lá em casa. Cheguei a montar um bar em casa, até mesmo que era uma vontade que eu tinha, pelo fato do meu pai e meu avô já ter sido comerciante também, dono de bar. E eu sempre tive essa vontade, né? E surgiu a ideia lá com alguns amigos. Eu fazia algumas reuniões em casa. E em certos momentos a gente comentava de ter bar, a cidade era meio carente. Eu acabei montando há 10 anos atrás e foi assim que surgiu a história do American Graffiti. Então, foi acontecendo meio que por acaso, né? Porque até então eu tinha muita coisa, mas eu não tinha a ideia de como seria o bar. Então, pelo fato de não ter um espaço para colocar, que eu não tinha condições de colocar as coisas dentro da minha casa, eu fui ajuntando aqui dentro e por acaso acabou surgindo essa mistura toda de cinema, né? Fotografia, brinquedo, coleção de vinil, coleção de latas. Enfim, ele não tem, na verdade, ele não tem um foco. Ele mistura tudo, eu acho que o grande fator é abranger tudo que é informação, né? Porque a gente não sabe quem está passando por aquela porta para dentro. Mas a ideia mesmo é vender sentimento. É trazer tudo que é um montante de informação para que as pessoas, a maioria das pessoas que entram aqui dentro, acabam saindo satisfeitas, né? Eu acho que é mais infância mesmo, né? Acho que acaba sendo mais infância, porque na minha infância basicamente eu não tive basicamente que nada. Então, mas eu lembro de tudo que tem aqui dentro e tudo fez parte da minha infância. Então era uma questão mesmo de querer ter. Eu encontrava com alguma coisa, eu tinha alguma coisa para poder comprar, automaticamente naquele momento eu lembrava que era uma coisa que eu não pude ter e acabava comprando. Na verdade eu não sabia por que eu comprava. Eu comprava, acho que era mesmo para poder resolver um problema pessoal meu, né? Então eu gastava dinheiro com esse tipo de coisa, mas o fato de ter o bar não era para colocar isso dentro de um bar, era mais para suprir um problema pessoal meu. E eu fui ajuntando. E quando eu abri o bar, eu pensei, já que eu se eu podia expor um vinil, por que não um brinquedo? Ou um carrinho de rolemã, ou uma máquina fotográfica. Então assim, como as paredes eram muito, muito vazias, eu achei que era legal encher de um monte de coisa, porque os pubs lá de fora é misturado, é um monte de coisa pendurada. Mas eu não estava certo realmente se tudo isso misturado em exposição ia agradar o meu cliente, né? Mas eu acho que passou do limite. Eu acho que hoje, o que tem é muito pouco, porque as pessoas realmente precisam de muita lembrança. E isso eu acho que satisfaz elas sei lá, de uma forma pessoal. Mas eu acho que não tem uma regra aqui dentro, né? Eu acho que tudo que for colocado, sempre vai ter alguém para poder falar sobre alguma coisa. Isso é muito importante para mim. Nos anos 80, né, não posso falar de outra época, porque eu vivi dos anos 80 para cima, que eu me lembro. Dos anos 70, muito pouco, mas é uma infância meio trágica, assim, de família, separação. Mas a minha infância de valor mesmo foi a infância de querer ter brinquedo, de querer ter condições de poder de ter uma moradia melhor, de poder ser que nem as outras crianças da época. Então a única coisa que eu tinha mesmo era uma televisão, né? E os desenhos animados eram uma forma da gente ficar ali prendido na alegria do que Walter Lentz passava, do que a Warner passava, do que a Hanna-Barbera passava. E eu era já um cara meio descolado, meio descontraído. Então acho que isso que me ajudava muito. E eu sempre fui fã de desenho animado. Eu achava assim, o lance do desenho não era uma coisa que representava muita agressividade e que me fazia dar muita risada. Então eu ficava contente. E eu sempre fui um cara meio sarcástico, cheio de piada. Então o desenho animado ele sempre apresentou isso, uma coisa cheia de brincadeira. E eu sempre me foquei nisso daí, eu me espelhava muito nisso.
Então eu achava que eu era meio que um desenho animado, né? E então por isso que eu fiquei apaixonado, me dediquei muito ao desenho animado, tanto é que pela tatuagem eu não sabia o que fazer com a minha primeira tatuagem. Foi quando eu encontrei com um amigo meu me apresentou um desenho do Carangos e Motocas. Aí eu falei, poxa, isso é muito legal, porque o desenho era meio uma guerra, né, entre motoca e caranga. Só que assim, tudo tinha uma palhaçada. Então eu falei, poxa, é isso que eu quero para minha vida, tudo. Né? E os brinquedos pelo fato de não poder ter. Né? Eu não, desenho animado não aparecia, os brinquedos não apareciam na televisão, a não ser as propagandas. Né? Então aqui já é um outro fato de vontade. O desenho animado era descontração. Né? Então, mas eu me espelhava muito nisso. Já, mas eu não me lembrava. É porque era um desenho que ele teve a carreira dele foi muito curta, né? Presente na televisão. Mas assim, era um desenho que eu ficava muito ligado. Só que assim, o Pica-Pau era o mestre, era o top. Né? E os demais ficou na lembrança. Aí quando eu vi o desenho, eu falei, poxa, eu já tinha mais de 18 anos. Eu falei, não, é um desenho super legal, é diferente. Eu já gostava de carro antigo, de motocicleta. Então foi um desenho que estava assim, abrangiu tudo, né? Entre a tatuagem, entre o gosto que eu queria ter de um carro antigo ou de uma motocicleta. Então ele meio que cunhou toda a minha vontade no meio e foi daí que eu resolvi fazer a tatuagem do Carangos e Motocas. Não, porque ela era meio assim, por ser a primeira, ela tinha um certo espaço. Eu não poderia fazer ela muito pequena, porque senão ia ficar muito feio, e até mesmo pela estética. Então, assim, no braço, no peito, não se falava muito em tatuagem no peito na época, dava um pouco de medo, né? Aí eu falei, tem que ser nas costas, até mesmo porque as pessoas falavam muito de, o primeiro desenho tem que ser meio escondido, porque você pode se arrepender e tal. Então, mas eu não acreditava muito nisso. Eu coloquei nas costas porque eu achei que ficava estético. Depois desses 20 dias pra cá, agora não mais. Eu tinha uma estimativa, mas agora parece que você já sabe. Aí eu acredito, só no braço, acho que entrou mais de 50. Agora, desses 20 dias. Mas eu acredito que... Desses 20 dias? Muita cabecinha, né? Certo. Então, assim, quando eu comecei, eu não tinha, assim, uma perspectiva do que seria ao longo dos 25 anos. Mas algumas eu cheguei a fazer meio que de corpo inteiro, mas ela acabou ficando estética para a época. Hoje eu percebo que existem milhares de desenhos animados, eu tenho mais condições de fazer, né? Tenho mais força assim, para aguentar a dor, porque dói, e opinei por cabecinhas, até mesmo porque eu tenho todos os desenhos, basicamente quase todos, e para caber no resto ainda que falta, eu tenho que opinar só pelas cabecinhas, senão não vai caber todas. Não, eu não me preocupo com a quantidade, eu me preocupo se os outros desenhos vão ficar chateados se eles não entrar. Entendeu? Porque eu acho que deve ter uma aura em cima disso. Eu não quero representar nada para ninguém, mas eu acho que é interessante todos estarem juntos, né? Lembro. Eu fiquei em dúvida em duas. Porque quando eu comecei a fazer, comecei a separar elas, eu esqueci de um pequeno detalhe que hoje eu acho importante. A turma toda, de um desenho, num foco só, eu queria todo mundo junto. Porque eu sempre pensei assim, colocam aqui, mas eu fiquei focado naqueles que mais fizeram sucesso, que estava mais no auge, que era o personagem principal. Só que eu achei que em um determinado momento, talvez para algumas pessoas isso não é importante, mas é legal ter o principal e a turma junto, porque eu não sei como que vai ser a reação deles, sei lá, vamos supor que meio que Toy Story, na hora que eu descansar, como é que eles vão ficar mexendo em cima de mim, entendeu? Então hoje eu me preocupo com a turma toda juntas. Só que agora eu devo um respeito, não é uma promessa, mas é uma coisa particular que eu tenho. Como eu tenho 2 filhos e eu me aprofundo nos desenhos modernos, tem alguns aí que eu até dou umas risadas, né? E então assim, provavelmente eu acredito que vou fazer alguns desenhos aí da década de 2000 alguma coisinha. Até em homenagem aos meus filhos mesmo. Que eu acho que isso é interessante até mesmo
para que se eu viver mais 20, 30 anos, para aqueles que vão estar olhando. Quando eu decidi fazer os desenhos animados, eu já fui fechando meio que dentro de um ano eu fiz quase tudo. Então era uma questão assim, de vontade mesmo, porque quando eu decido fazer, é igual os braços, né? Decidi fechar os 2 braços, então é uma questão de espírito mesmo, tem que ter força de vontade, querer, gostar. Mas o Buscapé eu coloquei sozinho exatamente pelo aquilo que eu falei. O fato de querer ter o personagem principal. Mas sinto falta da filhinha, do filhinho, da mãe, né? Ô Zé, né? E era uma guerra meio que da sucessão, eram os apáticos, os macóis, né? Eu queria colocar os 2, mas exatamente eu não sei porque eu não tive a ideia de colocar os 2. Então hoje eu fico meio chateado. Mas eu sei que eles estão perto um do outro, né? Mas isso não vai acontecer mais. Acho que daqui para frente todos eles juntos. Tenho, que hoje não é mais cor-de-rosa, até mesmo que a tinta cor-de-rosa, ela, em contato muito com o sol, ela vai matando a pigmentação e vai saindo. Ela era cor-de-rosa. Exatamente, porque como é uma cor assim ela é muito diluída, vamos se dizer, eu não sei se a pigmentação não ajuda muito, então muito em contato com o sol, tudo que é cor assim mais clara, ela tem a tendência de sair com mais facilidade, né? A gente não tinha muita informação na época, era fácil de se ter a imagem do desenho, mas eu não tinha condições, eu não tinha um computador, eu não tinha como correr atrás. O que aparecia para mim eu guardava, eu achava que era unânime, então não tinha outro. Então, assim, eu valorizava muito aquilo que eu encontrava. Então, independente de qual formato que estava, de qual posição, era ele. Mas eu não tinha nada assim pessoal de questão da posição. Eu valorizava muito aquilo que eu encontrava, eu guardava, era recortes de revista e tudo mais. Então, o que eu achava que eu gostava, eu colocava. Mas eu não tinha, assim, uma pretensão de querer explicar por que da posição. É por causa da imagem mesmo, que eu achava para a época, eu guardava e colocava. Hoje não, hoje se você colocar, por exemplo, o Sargento Tainha e colocar na internet, aparece de vários jeitos. Então, eu teria condições de poder escolher uma posição. Mas para a época eu não tinha tempo para isso. O que aparecia, eu colocava. Muito maior. Por exemplo, agora do braço, eu tive condições de elaborar, né? Colocar a corrida maluca. Eu não tive condições de colocar os carros e tudo mais, que é muita coisa. Mas para lembrar, eu coloquei a cabecinha de cada um. Até mesmo assim, a quadrilha da morte. Eu fiz como se fosse um relógio, né? E coloquei o orelhudo aqui, que era o mais engraçado, que não coube pelo tamanho. E coloquei ele em cima, posicionado, como se ele fosse um cara sarcástico em cima da galera dele. E assim eu fui juntando um pertinho do outro, né? Legal. Mas eu tive mais condições de elaborar, independente das outras, né? Então, eu acho que para tudo nessa vida existe começo, meio e fim. Eu sempre fui um cara meio que temperamental, em questão de gostos, atitude, trabalho. Então, pro bar, pra tatuagem, para comer, para fazer, para tudo que eu faço no dia a dia, eu tenho começo, meio e fim. Para fazer comida, eu me desligo das outras coisas, eu quero o melhor tempero, eu faço do meu jeito. Para vir no bar, eu quero limpar o bar com as portas fechadas, sem ninguém falando. Eu conquisto algo a mais, separando certas coisas. A tatuagem foi... Eu queria fazer a tatuagem, porém eu tive que esperar quase 3, 4 anos para poder ter a primeira. Então, não era uma questão de moda. Eu queria ter uma coisa realmente que me lembrasse, que me fizesse feliz. Até mesmo que desenho animado não existia para a época, era uma coisa ou outra que se falava em desenho animado. Eu particularmente não me lembro. Eu lembro de algum super-herói aparecendo, de algum desenho animado, assim, o máximo um pica-pau da vida. Mas para a época mesmo, as pessoas estavam focadas numa coisa só. Começou a ficar mais essa liberdade, esse livre-arbítrio com a tatuagem. E as pessoas iam fazendo de acordo com a moda. O meu não. Eu cheguei até fazer uma tatuagem meio que uma hora de desespero,
porque eu queria eu mesmo me tatuar, né? Eu vi um desenho num caderno, acabei colocando e tatuei na minha perna. Eu mesmo acabei fazendo alguns riscos e tal. Não tem nada a ver com o que eu tenho hoje, né? São símbolos japoneses, cada um tem um significado. Mas hoje eu já tenho o novo projeto para as duas pernas. Como que vai fazer parte de uma cobertura? Então esse lado aqui ele vai entrar o Zé Corubu, que ele é todo preto. Então já vai acabar cobrindo essa tatuagem. E eu acho que os dois, e o Pica-Pau, que eu não fiz ainda, que eu tenho vontade de fazer ele de corpo inteiro, mas grande, na outra perna, de frente. Então acho que seria uma outra parte estética. Eu vou ter condições de tampar um negócio no desespero que eu fiz e colocar os dois lado a lado. Na hora que eu juntar as pernas, vai estar a água e o óleo junto, né? Então, mas de vez em quando eles são amigos. Mas só quando está interessado numa garota, né? Mas assim, não foi questão de moda, não. Foi questão de um pouco de desovar aquela coisa que estava apertada dentro do meu coração. Então o desenho animado, por alguns momentos assim, quando eu tatuava e que me olhava no espelho, parecia que eu tinha completado algo na minha vida, né? Tinha jogado fora algum problema pessoal lá de trás. Eu me vejo muito como o Pica-Pau. Ele quer saber de comer, de se dar bem, toma uns tombos, mas sempre sai rachando o bico das coisas. E eu me vejo assim, um cara sarcástico igual ele, não tem maldade. E apesar que ele nunca teve maldade, né? Eu me sinto um cara que eu não tenho maldade, mas quando alguém age com maldade, eu tento agir com maldade também, mas sem chegar ao extremo, né? Ele não chegava ao extremo, mas já teve casos já dele colocar um revólver na mão, né? Casos tipo desse, mas assim, é engraçado que para as crianças, para mim, para a época, você não focava o revólver ou alguma coisa, ou arco e flecha, ou uma bomba que ele tinha na mão, como uma coisa do mal. Era só uma coisa que acabava acontecendo, mas o outro lado, que era o Zé Corubu, ou quem acabava se ferrando para a época, se quebrava em 3, 4 pedacinhos, mas se montava na hora e saía andando, né? Então, eu acho que isso acontece muito comigo. Acontece uma brincadeira aqui dentro, eu faço uma palhaçada, eu faço uma piada, o cara leva na esportiva, mas no final eu consigo tirar a risada de alguém. Então acho que a ideia do Pica-Pau é essa. Não é nem arrependimento, eu não vejo como arrependimento. Eu vejo agora como um objetivo de completar realmente só desenho animado, né? Não queria passar por uma segunda dor no mesmo local, né? Mas existe um jeito de completar e eu vou tampar. Mas tem um desenho atrás que é até engraçado, o meu tatuador, que é o Pedrinho, né, meu compadre, ele fez um desenho nas minhas costas que foi os Herculoides. E ele fez o Igor, né, que é né? E só que eu falei, pega leve aí, né, porque o olhinho é muito pequeno, uns detalhes muito sutil, a gente vai envelhecendo, a pele vai dar uma esticada. Bem, hoje ele é um carvão, ele não parece nem o olho, mas eu não tiraria ele por nada, até mesmo porque veio de um grande tatuador, né? E para mim é uma satisfação saber que eu tenho tatuagem de 4, 5 pessoas aqui, do qual hoje vive da tatuagem, então não tiraria nenhuma. Foi o tatuador Carrão e o Pedrinho. Foi a primeira vez que eu fui tatuado com 2 pessoas ao mesmo tempo, né? Aí numa brincadeira lá na loja, tatua aí, das dores deve ser a mesma. Vou fazer um trabalho psicológico, dividir a dor do cérebro. Aí foi um do lado, outro do outro. Aí ficou a marca no mesmo dia, os dois fizeram. E é um desenho que eu tenho muito respeito. Eu tinha até uma gravação original, com a versão original, tudo. Mas não sei o que aconteceu, eu acabei perdendo, pegaram de mim. E aí é muito interessante, esse desenho aqui, eu acho que se ele passasse, eu sei que ele passa hoje, mas a dublagem é com outras pessoas. Mas esse aqui sempre tentava dar um toque pro Pâncio, né, pro Touro, que ele estava fazendo tudo errado, ele não acreditava, e no final das contas ele acabava levando um tapa na orelha e caía pro outro lado, e mesmo assim ele vinha pedir desculpa pro Touro, né? Exatamente, quando eu coloquei, eu não tinha nos braços. Aí eu achei que pelo fato de entrar 2 personagens, pelo fato de não saber quando eu ia fazer a próxima,
eu achei que seria estético colocar um em cada ombro. Isso aí, eu sempre usei camiseta regata, eu achei que ia ficar legal, ficar os dois sapinhos verdes, com a mesma cor assim, e andando. Tem um desenho que ele não chega a ser desenho, né? Ele eram uns personagens em massinha que eu tentei buscar na internet, eu não consegui, mas eu também acho que seria muito interessante colocar eles, que era chamado de Mil e Mal. Mil e Mal. Mas que eles eram os bonecos que surgiam da areia, do deserto. Né? Ele passou, se eu tiver certo, era no Barba Papa, que passava na época, e era na TV Cultura. E eu sinto muita saudade, era um outro momento da minha vida que eu dava muita risada, achava muito interessante. E era muito educativo, né? Era muito legal, eles construíam bastante, faziam muita bonequinho de areia e tal, era papai, mamãe, filhinho. Então é um desenho que eu gostaria de ter também. Eu acho que todos tinham o mesmo peso, assim, o mesmo valor, e eu procurei colocar, não tinha um assim melhor que o outro, né? Tom e Jerry também, procurei colocar, tanto é que você vê que é um desenho pequeno do Jerry, só que assim, o tatuador reclamava muito para poder fazer, e tinha aquele lance de esticar a linha da tatuagem, mas assim, não chegou a esticar muito não, mas daria para fazer muito mais desenho, mas aí eu fiz ele pequenininho, né? Hoje, se eu tivesse que fazer, eu faria o Tom e o Jerry com o mesmo tamanho da cabeça. Porque assim, para criança, ela para mim não influencia muito o tamanho original, e sim a feição do desenho, né? Eu acho que o maior problema aqui está o fator de não ter pintado, né? Se está pintado, ele representa. Então a linha, como tem muita linha encostada uma da outra, então acaba se embaralhando um pouco a visão. Mas na hora que pintar, todo mundo vai identificar como o mesmo desenho. É claro que conforme o tempo, isso vai dar uma danificada, né? A pele vai enrugando, mas nada assim a ponto de não chegar a conhecer o desenho. A não ser que a pelanca cai muito, né? Mas acho que do contrário, não. Fiz um pouquinho, eu fiz os Jacksons, eu fiz Jetson, você fez a família completa. Completa, só as cabeças. Fiz Jambi Ruivão, eu fiz o Urso do Cabelo Duro, fiz aquele galo lá com a veinha, né? Eu fiz o Marvin, eu fiz o Precioso, a tiazinha, fiz o herói, que é o Gato Félix. Então, eu lembrei até do galo, que tentava ensinar o pintinho lá, que eu acho que ele era muito interessante de dar também. Então agora eu penso, esse aqui que era um pintinho que era meio musculoso, também é difícil de lembrar, esse aqui e o Gaguinho que você tinha comentado, tá vendo? Tá vendo? O Sr. Space, tá vendo? Ele ficou lá em cima, ele deveria ficar aqui embaixo, entendeu? Mas ele tá meio pertinho aqui, entendeu? Também ele aparecia muito no desenho, né? Então, aí esse aqui tudo colorido. Começar agora sem começar a riscar mais. Certo. Eu quero agora é colorir. Certo. Aí quando eu colorir eu penso em novos riscos. Né? Eu acho que eu me sinto orgulhoso de alguém estar interessado. Né? Eu quando comecei a fazer tatuagem, bem no começo, até mesmo agora, eu nunca imaginei. Eu sei que eu trouxe alguns momentos bons assim para algumas pessoas, para as crianças, mas eu nunca imaginei que alguém ia poder se interessar por esse tipo de coisa, entendeu? Achava que isso aqui é uma coisa meio supérflua, assim, pessoal, mas eu fico contente de saber que não é uma coisa jogada fora, né? Tem pessoas aí, mesmo como vocês, que se interessam e dependendo do qual a intenção, que eleve isso aí para algum projeto legal, para, sei lá, qual que é a intuição, né? Mas a intenção, mas que seja para coisa boa, porque merece ser mostrado isso. Eu acredito assim que eu fiz uma matéria algum tempo atrás sobre rockers do Brasil. Então veio um cara lá de Santa Catarina, me encontrou através da internet para fazer um livro de rockabilis no Brasil. Como a gente é os primeiros, ele me encontrou aqui nessa região. E eu acho interessante, provavelmente vai surgir um livro, do qual eu espero um dia ler, né?
vai ser algumas imagens minhas, inclusive até os desenhos animados vai acabar saindo também. Mas é outro foco, né? Mostrar sobre o comportamento rocker, o rock and roll do Brasil. E o desenho animado eu já não sei qual que é o foco, mas eu acredito que isso possa trazer bastante informação lá na frente, né? Que eu acho que é das intenções aí, não sei. Mas eu acho muito interessante alguém se preocupar com isso. Eu me sinto hoje basicamente completo, mesmo não tendo o resto do corpo completo, mas completo em questão de atitude de quem me encontrou, né? Que se interessou. Eu acho que pelo que se tem aqui, eu acho. É porque eu não convivo muito com isso, eu não tenho muito. Eu não faço parte de ligação nenhuma de pessoas que colecionam. Eu sei que vem pessoas aqui que gostam, que colecionam, mas eu nunca procurei. Faço parte de conto de carro antigo, de nada. Eu gosto de sempre. Eu acho que é só um carro e só um barco, um monte de coisa antiga. Mas eu me considero já não sei se acumulador, colecionador. Eu acho que eu sou um colecionador de cultura. Né? Não brigo para ter mais do que os outros. Isso eu não tenho interesse nenhum. Eu acho que se eu tenho um carro antigo, para mim já é o suficiente. Eu não quero ter dois. Entendeu? Porque eu não vivo disso. Mas se um dia eu tiver que começar a vender, virar um antiquário, aí sim vou mudar meu projeto e começar a vender. E eu espero que eu não chegue, né, para fazer isso. Eu espero que meus filhos possam dar andamento ou chegar a crescer e estar um pouco estabilizado meio que financeiramente, né, ou suficiente financeiramente, mas que alguém possa vir e fazer disso aqui um centro de visitação, não sei aqui ou em outro lugar, mas que possa apresentar isso para as novas tendências e mostrar isso realmente, materialmente falando, né? Eles falam muito pouco, assim, até mesmo porque eu não incentivo a muita coisa. Eu procuro estar preocupado com a educação, de coisas que eu não tive. E por esse intermédio aí, eu vou tentando mostrar para eles qual é o gosto do pai. Né? Eles vão ver como loucura, eles entram aqui dentro, meu filho sempre está trocando alguma coisa, ele fala, aquele brinquedo está na caixa, posso levar? Aí ele leva, destrói um pouquinho, eu vou lá, arrumo, quando ele se desliga, caso for pica-pau, for um outro. Mas eu acredito. Aí ele fala, mas aqui um dia tudo vai ser meu? Eu falei, vai ser seu. Né? E brinquedo foi feito para brincar, né? Desenho foi feito para assistir. Não para ficar parado. Mas é um brinquedo que as crianças, se tiverem na mão, elas vão tratar com um brinquedo. Que quer quebrar mesmo, tem que quebrar. Mas tá eu ali para ser um consertador. Não sei se essa palavra existe, consertar. Né? Mas eu acho que eles veem eu como um pai diferente, né? Eles têm orgulho de ver um pai pilotar um Fusca rosa, chegar na escola e todo mundo ficar olhando. Eu acho que isso para eles é diferente, eu acho que eles se sentem um pouco mais importante. Então eu acho que através disso, meio que indiretamente, que eu vou sentindo um pouco de como é a palavra correta, de agradecer a Deus, né? Não exatamente para eles, mas eu sinto que nos olhos deles, eles estão bem satisfeitos pelo o pai que tem. Mas assim, aos pouquinhos eu vou tentando mostrar e vou... Minha filha, que já está mais grande, ela já leva alguns vinil para casa, ela tem a coleçãozinha de brinquedo dela, que é minha, que assim, ela vai se desligando um pouquinho, porque ela está crescendo e tal, mas assim, aqueles que fizeram mais parte para a vida dela, é que nem o meu, o que mais tocou a vida dela, ela vai guardando. Ela deixa em exposição lá, que são brinquedos antigos também, né, já passaram a ser antigos, e o moleque, ele fica contente com aqueles brinquedos que tem na casa dele, ele vai se desligando também, eu vou guardando, mas eu percebo que ele vai ser um garoto que ele vai segurar aqueles que fizeram que foram importantes para a vida dele. Aí quando eles crescerem e ver que realmente isso daqui não é uma brincadeira, né, que vê que é uma coisa que tem que gerar dinheiro, eu acho que eles vão cuidar muito bem. Né? Eu acredito que sim. E quando eles tiverem o comportamento de me ouvir para falar sobre isso daqui, eu vou pegar forte, vou falar, isso daqui vale alguma coisa, é merecedor de um grande trabalho, porque foi para mim, mas não obrigar. Se eles não quiserem, eu não vou fazer questão não. Porque isso aqui está relacionado a amor. Se não tiver amor, eles não ficam penduradinhos desse jeito não. As pessoas quebram tudo, a rodinha cai. Acho que tudo que você faz nessa vida, se você não depositar amor,
parece que nada tá legal. Então se você olha assim, ó, cada um tá encaixadinho, tudo no cantinho, eu limpo, venho aqui e tal. Então é aquele negócio, quando eu fecho a porta, eu acho que todos descem daí, ficam quebrando tudo aqui dentro, depois sobem e cada um fica no seu lugar, olha, ele vem vindo, ele vem vindo. Então eu vejo mais ou menos assim. Eu sei que não é assim, mas eu prefiro pensar assim, né?